Vocês estão conseguindo ver? Estão todo mundo vendo, né? Acho que ainda está aparecendo. Todo mundo está vendo? Tudo bem? Pronto. Vou aqui. Sim, obrigada. Então, primeiro, né, agradecer novamente ao professor para falar um pouquinho sobre essa questão da desinformação nas redes sociais. Para quem não me conhece, vou ser bem rápida, eu sou mestranda em comunicação da Universidade Federal do Piauí, aí eu montei esse projeto. Para quem não sabe, o Fact Check existe em muitos países, e a COA é o primeiro projeto aqui no Piauí, mas eu vou falar dele depois, tá? Vamos focar melhor sobre essa questão da mentira, tá bom? Então, Marta, a mentira, ela surgiu na internet. A mentira, todo mundo sabe que desde quando surgiu a humanidade, a mentira faz parte do processo histórico, né? E muitas vezes a mentira, ou mesmo uma informação verdadeira, mas fora de contexto, foi utilizada por políticos, por líderes, durante a história da humanidade. Né? Inclusive, houve vários momentos na história onde a mentira, uma desinformação, uma campanha contra o adversário foi utilizada, né? Mesmo na Roma antiga, né? Na construção ali do Império Romano, onde foi o Júlio César utilizou uma informação e acabou denegrindo a imagem da Cleópatra, mas também houve momentos na história em que, por exemplo, um historiador, né, bizantino fazia histórias que circulavam ali pela aquele período no século VI, muitas vezes não só contra o imperador Constantino, mas também contra outras autoridades na época, e Procópio, ele tinha, né, essa intenção, ao invés dele ser um historiador que contava a verdade, muitas vezes ele usava uma anedota ou histórias para denegrir a imagem de alguém. Na Revolução Francesa também existem boatos, houve boatos que também contribuíram ali para disseminar desinformações para a população. Né? Para vocês verem como a desinformação, ela faz parte da história da humanidade. Já já a gente vai chegar onde a gente pretende chegar. Aqui existe essa imagem, eu não sei se vocês já viram essa imagem, receberam essa imagem. Vocês acham que essa imagem que eu estava mostrando aqui era verdadeira ou falsa? Estou mostrando aqui novamente, aí eu vou acompanhar aqui só para verdadeira ou falsa essa imagem aqui falsa. Falsa, quem mais acha? Ela é fora de contexto, ela é falsa, ela é imprecisa. Imprecisa é quando é meia verdade, meia mentira. Fora de contexto. A foto é verdadeira, só a forma como está sendo divulgada é que foi falsa. Mas, assim, não é o Lula na ocasião. Ah, tá, não é o Lula, pronto, mas o fato ocorreu, correto? É isso, né? Então, assim, é interessante que essa foto, como é que a gente classificaria ela? Geralmente a gente classifica ela ou fora de contexto, ou a gente classifica como até deepfake. O que é deepfake, Marta? Hoje em dia, um dos maiores problemas que existe para os jornalistas ou para os profissionais que vão verificar uma imagem, um áudio ou um vídeo é a questão do deepfake. É justamente essa questão da manipulação da imagem ou da manipulação do vídeo, e tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, essa questão da desinformação climática nas redes sociais. Tem muito essa questão também da manipulação, e aí utilizaram a imagem de um estudante de medicina que estava ali participando do movimento da ditadura militar e colocaram o rosto do Lula, né? Até porque a imagem verdadeira mesmo é desse estudante de medicina que estava ali, né, participando dos movimentos contra a ditadura militar. Então, a lógica que a gente nota que foi um movimento de um determinado grupo, né, mas, Marta, essa questão da desinformação, gente, ela acontece da direita, da esquerda, do centro, qualquer lugar, todo mundo divulga desinformação, né, e a questão é que, muitas vezes, quem recebe uma imagem
que não entende aquele momento histórico ou não entende aquela região, né? Aí já falando mesmo da questão de clima, às vezes a pessoa pega e compartilha sem ter o conhecimento prévio ou sem ter um conhecimento técnico. É por isso que é importante tanto jornalistas como profissionais especializados para explicar que não é aquilo que está sendo divulgado. Por isso a importância da gente desmistificar. Eu não sei se vocês lembram desse caso da Fabiane Maria de Jesus, inclusive é homenagem a ela que eu faço o estudo sobre fact-check. A Fabiane Maria de Jesus foi em 2014, ela foi brutalmente assassinada, linchada por moradores por causa de um boato, em 2014, lá em Guarujá Alerta. A imagem era manipulada, a imagem era falsa, e disseram que ela era bruxa, que ela pegava criancinhas e fazia ritual. Então, ela acabou sendo assassinada, mesmo sendo mãe de 2 meninas, não tinha nada a ver a história, depois foi descoberto que até o boato em si era totalmente inventado, né? E ela acabou sendo vítima de uma desinformação. Em 2014, a vereadora Marielle Franco, o que tem a ver, Marta? Depois da morte dela, muitas histórias, muitos boatos contra a imagem dela também repercutiram, e até hoje é repercutido, então também minha homenagem aqui a Marielle Franco. Marta, então, é mentira, fake news, desinformação ou notícia fraudulenta? Vocês lembram da história do Pinóquio, né? Eu amo essa história do Pinóquio. Não que eu goste de mentira, eu sei que vocês também não, ninguém gosta de mentira. A gente, às vezes, solta uma mentirinha só para se proteger. Eu sei que, no fundo, todo mundo faz um pouquinho disso, né? Mas ninguém gosta de mentira. Então, tudo que tem na internet é mentira. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que vai, sei lá, deixar muita gente assim de boca aberta. Na verdade, o que mais rola é que tem muita verdade, só que fora de contexto. Como assim, Marta? Muitas vezes, nem tudo é mentira, por exemplo. Às vezes, podem estar divulgando um vídeo sobre uma determinada região, falando que ali acontece, por exemplo, frequentemente, por exemplo, uma passagem de um furacão e tal, e às vezes aquele vídeo é de 2002, por exemplo, e está sendo divulgado como se fosse 2020. Então, aquele vídeo, aquela imagem, ela é verdadeira, mas fora de contexto. Por isso que eu sempre falo, mentira, ela sempre existiu, mas mentira é quando, na verdade, não há nenhum fato comprovado. Então, ela é 100% inventada, manipulada ou fraudulenta. Então, e como eu falei, nem tudo é mentira. Então, fake news, Marta, é o termo mais correto? Gente, fake news, na tradução literal, o que quer dizer fake news? Notícia falsa. Então, a notícia, para quem é do ramo do jornalismo, entende que a notícia, ela segue critérios de noticiabilidade, ela segue valores notícia, ela não pode ser uma notícia falsa, ela tem que seguir esses princípios. Por isso que é importante a gente entender que o termo talvez mais compreensivo para falar sobre esse fenômeno atual é desinformação, porque a desinformação é muitas vezes uma informação que é utilizada para realmente manipular a opinião das pessoas, mesmo quando é uma verdade, ou difamar uma empresa ou uma região, ou mesmo uma marca. Já a notícia fraudulenta é um termo utilizado pelo Carlos Eduardo Lins da Silva, eu acho que alguns aqui conhecem, é um grande jornalista, ele é escritor, ele fala que é quando realmente aquela notícia é totalmente fabricada, né? E também o Eugênio Butti, também, que é um jornalista aí bem interessado em compreender esse fenômeno atual, ele também utiliza esse termo, né? Mas o que eu mais utilizo ou é desordem informacional ou é desinformação, que é desordem. A desordem, ela, na verdade, a Claire Ardle e o Derek Sun, que é um pesquisador indiano, ela é uma pesquisadora britânica, ela define em 3 aspectos, né? É a questão de a má informação, a informação incorreta e a desinformação, nesse cenário que estamos vivenciando hoje. Então, Marta, o que é a má informação? É aquela informação verdadeira que muitas vezes, por exemplo, atualmente, agora que a gente está no processo eleitoral, um político fala uma informação sobre alguém e aí usa aquela informação
para denegrir a imagem dele. É verdade, por exemplo, às vezes é um político que está numa situação, vamos assim dizer, não vou dar aqui exemplos, que está numa situação um pouco constrangedora, aquela imagem ali, ou aquela situação é verídica, mas o outro político utilizou para difamá-lo mesmo, aquilo não tem nada a ver com política, então é uma má informação, né, ou uma informação mal intencionada. Aí a informação errada é quando a pessoa recebe uma fake news e divulga, né, recebe uma desinformação e divulga, mas sem ter conhecimento que aquilo é uma informação manipulada. E a desinformação é a pessoa que sabe que aquilo ali não tem nada de verdade, a pessoa divulga só para ver o outro se dar mal, né? É só para vocês entenderem um pouquinho como é essa questão. Tanto que eu coloquei algumas falas aqui, tem um caso do Eduardo Lins da Silva, que ele fala que realmente essa questão da velocidade, né, essa questão do que tem ocorrido hoje no cenário das notícias, do próprio jornalismo, acho que, eu não sei se eu perguntei aqui, boa parte de vocês são jornalistas? A maioria, todos são, só para todos são, né? Jornalista publicitário da área de comunicação, só para... São, né, professor? Alguns, outros... também. Certo. Só para... Porque aí já ajudei a explicar um pouquinho melhor. Então, a gente vê que na redação jornalística, por exemplo, hoje em dia está tendo uma onda de demissões, né? Além disso, o que compromete também a qualidade da checagem, né? Tem que checar, tem que fazer o furo e a velocidade, né? A velocidade não é só na internet, a velocidade também na TV, a velocidade também na rádio. Então, muitas vezes eu acho que você já deve ter acompanhado que existe, por exemplo, aquele jornalista que divulga um vídeo falando que em determinada região houve, por exemplo, a questão de uma mudança climática e às vezes nem houve, como já aconteceu, tá? Principalmente nos Estados Unidos, eu estava acompanhando alguns vídeos, às vezes os jornalistas divulgaram vídeos sobre uma determinada região, dizendo que houve aquela tempestade, que não sei quantas casas foram alagadas, e não verificou corretamente, e acabou que aquelas pessoas que manipularam aquele vídeo, teve o vídeo lá e achou muito engraçado. Por quê? Porque o jornalista, na pressa de publicar o vídeo, na pressa de publicar a imagem, não checou corretamente. Marta, isso acontece aqui em Teresina? Acontece, tá? É o que mais acontece. Vocês lembram daquele vídeo, acho que o professor deve ter visto, vocês também, lá na Zona Leste teve uma enxurrada, aqui, né, houve uma chuva no primeiro semestre de 2020, né, acho que a gente já está para o segundo semestre aqui, e aí disseram que tinha uma mulher que morreu, não sei se vocês lembram disso, que a chuva levou ela, e na verdade era um homem, né, não era nenhuma mulher, aí disseram que a mulher já tinha morrido, e aí depois, ou seja, na pressa, os veículos de comunicação publicaram a imagem e disseram uma coisa, depois viram que era totalmente equivocado. Mas, Marta, qual é, então, o maior problema? É essa velocidade, né? Se todo mundo se preocupasse em verificar corretamente a imagem, verificasse saber os mínimos detalhes, ou perguntar para quem viu, porque também é uma dica que eu sempre dou, converse com as pessoas que acompanharam aquela situação para saber se realmente... Obrigada, Rafael, né? Rafael, por ter respondido aí, que a gente nota, inclusive, teve muitos jornalistas que ficaram zangados comigo, né, porque eu peguei e falei, olha, o veículo tal, mentiu, mas realmente haviam mentido sobre a informação. Qual é o maior problema? É a pressa, né, se tivesse mais tempo para checar, talvez não publicaria o vídeo da enxurrada, falando que era uma mulher, quando na verdade era um homem vivo, que inclusive gravou o vídeo falando, gente, eu tô vivo, eu não morri por causa da chuva, só foi, né, o carro que eu acho que ficou com um probleminha, mas o mais foi isso. Deixa eu só continuar aqui, qualquer dúvida vocês me falem, que aí eu vou parando. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre fact-check, eu indico a professora Thais Sabit, tá? Ela até fala sobre essa questão de que a questão da palavra fake news, ela é insuficiente para explicar o que está ocorrendo hoje. E as pessoas, a população, tem muita dificuldade hoje para diferenciar o que é verdadeiro ou confiável. Me diga uma coisa, vocês têm dificuldade para diferenciar hoje, qualquer imagem que vocês recebem, vocês sempre estão na dúvida, né? Será que isso é verdade? Ou é só eu? Porque toda vez que alguém me manda alguma coisa, eu fico, será? Às vezes está muito suspeito isso aí.
né? Eu fico na suspeita, principalmente quando dizem que o animal nasceu com a cabeça de um humano, né? Que às vezes acontece até aqui no Piauí. E aí você tem dificuldade. Eu vou dar umas dicas aqui hoje. Então, assim, a gente já nota que isso é um problema recorrente, tá? Tem que ter desconfiança, tá? Principalmente quando você vai ali, né, professor, no Tinder, aí você pensa, será que essa pessoa mesmo? Aí você fica procurando, fica desconfiado, já vai olhar as redes sociais para saber se aquela pessoa existe mesmo. Então, a dica que eu dou, por mais simples que seja, só para descontrair, tá? Vamos aqui continuar. A Pauliana Ferrari é uma grande estudiosa de fact-checking, né? Ela, inclusive, fala que as fake news, que a gente também pode... Marta, pode usar esse termo? Pode, gente, só não generalizar que nem tudo é mentira, tá? Ela diz que é o câncer do século atual, ou seja, é o que tem corrompido a sociedade e dificultado, inclusive, a questão do próprio conhecimento em qualquer área, seja administração, contabilidade, por aí vai. Quando eu lembro de Trump, eu lembro dessa palavra pós-verdade. O professor falou bem aí essa questão desse termo. Eu não sei se vocês acompanharam mais assim de perto, né? Pode ter ouvido falar ou ter visto de vez em quando a questão das eleições nos Estados Unidos em 2016. Foi justamente por causa desse processo eleitoral de 2016 que a palavra pós-verdade surgiu, por causa de Trump, sim. E acredite se quiser, ele realmente está nessa imagem segurando a Bíblia, tá? É um mentiroso segurando um livro da verdade, né? Praticamente. O Trump, ele, na época, ele não tinha chances de ganhar as eleições contra a Hillary Clinton, né? Então, ele contratou uma empresa, tá? Uma consultoria consultoria de marketing, né, político, que era a Cambridge Analytica, que inclusive fez parte também do Brexit e outros movimentos no mundo aí, inclusive na Nigéria, e que contribuiu para analisar o perfil dos usuários para poder fazer prospecção em relação que disseminaria contra o adversário de forma falsa. Como assim, Marta? Tudo que vocês clicam pelo celular ou por qualquer lugar, às vezes vocês já viram que, por exemplo, você fala assim, eu quero comer um hambúrguer, aí de repente o seu celular começa a receber um monte de mensagem, você não clicou em nada, mas vocês já receberam? Pois é, hoje em dia existem softs, tá? Extremamente assim, seja no celular ou mesmo em outros processos que a gente acessa, que eles só pela voz ou pelo reconhecimento facial ou mesmo pelo aquilo que você olha na tela, ele já começa a manipular os dados. Inclusive existem aplicativos que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, daqueles aplicativos de mudança de face, às vezes é um aplicativo que você utiliza para fazer uma brincadeira, né? E às vezes aqueles aplicativos usam os dados de vocês para justamente passar para essas empresas, inclusive empresas que atuam na questão eleitoral, para justamente manipular os dados que vão enviar para vocês, tá? Infelizmente isso acontece. E em todo o mundo. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, obrigada, esse livro é excelente, dica, eu amo o Balmer. A Internet das Coisas também, inclusive o Vicente Mosco, ele também estuda muito sobre isso. A outra dica que eu ia dar é que, eu não sei se vocês sabem, as próprias farmácias, elas pedem o CPF de vocês, né? Elas pedem os dados de vocês, mas elas não fazem aquilo ali para dar promoções para vocês? Não, tá? Não só a questão de fidelizar vocês também, não. Elas muitas vezes passam os dados, vendem os dados de vocês para a indústria farmacêutica. Infelizmente, a gente vive sendo manipulado, né? Infelizmente, é um cenário extremamente estarrecedor. Então, assim, a pós-verdade surgiu justamente a partir desse fenômeno das eleições dos Estados Unidos, que, inclusive, foi o dicionário Oxford que usou esse termo para falar da situação das eleições de 2016 e acabou virando uma bolha, que é esse cenário atual. Ou seja, a gente tem no nosso Facebook as nossas próprias bolhas, né? Eu tenho seguidores que eu quero que estejam na minha página. Eu sigo quem eu quero seguir. Então, você acaba vivendo num cenário de pós-verdade, ou seja, eu só quero acreditar naquilo que o outro fala, porque se ele for contrário à minha opinião, eu já não acredito, eu já discordo. E, infelizmente, acaba até respeitando a liberdade do outro. Se eu não conheço a opinião contrária, isso dificulta a gente ter uma liberdade, uma democracia. Temos que respeitar o outro falar, ainda que você não
concorde. Infodemia. A infodemia é o que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, falou, que é um cenário em que tal mistura, uma bagunça de mentira com verdade, com imprecisa, fora de contexto, que ela classificou em relação à infodemia por causa da pandemia, né, de Covid-19. Aí já vamos logo, né, sermos mais diretos para não ficar só enrolando. A gente vive num momento de desordem, né, que eu falei, inclusive a Cleardo, ela fala que existem 7 categorias: a falsa conexão, né, eu não sei se vocês já viram aquelas matérias ou então aqueles conteúdos onde o título é verdadeiro, mas o texto é falso. Então, é a falsa conexão. Ou um falso contexto, como eu falei. Por exemplo, está falando daquela determinada região que diz que, por exemplo, lá alagou, né? Choveu que alagou. Só que, na verdade, aquela imagem, aquele vídeo foi de anos atrás, né? De décadas atrás, né? Ou então dizer que, por exemplo, uma criança atravessa um rio, né? E aquele rio ali, por exemplo, já secou, né? Então, assim, existe esse falso contexto, né? Que às vezes algumas determinadas regiões aqui no nosso estado, assim como no Nordeste, às vezes as crianças não têm acesso a ônibus e acabam atravessando mesmo por barco, e isso também acontece na região norte, né? Infelizmente. Então, às vezes, há essa divulgação, embora a imagem seja verdadeira, inclusive para criticar as próprias políticas públicas dos municípios, que tem que ter razão em criticar, às vezes é uma imagem manipulada, principalmente na questão do processo eleitoral. Manipulada como assim? É porque é genuína, mas usada fora de contexto. A manipulação do conteúdo realmente é quando é uma imagem genuína, como vocês viram aquela lá do próprio estudante de medicina, que foi trocada ali pela imagem do Lula. A sátira ou paródia é o que mais acontece. Vocês já devem ter visto alguma sátira ou contra algum político. Eu não vou citar aqui nomes, mas eu conheço vários. E muitas vezes eles fazem, né, com memes, com músicas ali. Às vezes tem gente que acredita, tá? Por isso que a gente chama de desinformação também. O conteúdo enganoso geralmente são links ou cadastros de programas sociais, benefícios, que as pessoas falam que por exemplo, olha, acesse, o governo federal está distribuindo Vale Gás. Gente, Vale Gás já existiu, mas não existe mais. E é o que a gente mais recebeu, inclusive. Então, não clique em links, tá? Desconhecidos, não clique. Mesmo que diga assim, mas tá acontecendo, eu vou usar o nome do Rafael, tá, Rafael? Rafael acabou de romper a ponte tal. Aí o Rafael, sério? Às vezes aquela ponte, ela não é do Piauí. Às vezes aquela ponte é do Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia. Então, como é que a gente identifica quando marca esse conteúdo assim, no caso, que ele foi manipulado? É só você olhar os mínimos detalhes, às vezes a ponte, a questão do que há ao redor daquela região, mas já vou dar umas dicas de aplicativos, tá? Então, assim, às vezes é o mínimo detalhe que pode te ajudar a identificar justamente aquele cenário para facilitar na hora que você for fazer a verificação e a busca, tá? O conteúdo impostor é o que aconteceu, não sei se vocês sabem dessa história, é que posso ilustrar, o Whindersson Nunes, né? Posso, né? E aí, o Whindersson Nunes separou, né? Só que dando um exemplo. E aí, teve mais de 100 páginas que publicaram dizendo que o Whindersson Nunes, o nosso presidente, né, Bolsonaro, tinha dito que ele era corno, né? Houve esse comentário, tá? E aí divulgaram, né? Porque o Whindersson tinha feito um comentário contra o que é verdadeiro, contra o Bolsonaro, e aí supostamente divulgaram que o Bolsonaro tinha replicado e chamado ele de corno. Pelo menos eu não sou corno. E aí muita gente divulgou dizendo que era verdade. Gente, você gostando ou não do Bolsonaro, gostando ou não do Whindersson, a verdade é que realmente o Whindersson falou aquilo, mas o Bolsonaro não. E é o que aconteceu. O próprio Whindersson riu da situação, publicou. É porque, na verdade, era uma página que ela faz uma sátira do G1, né? Que inclusive ela tem a logo do G1, e inclusive o nome da página é chamada Globo das Notícias.
no singular mesmo, notícia. E ela divulga paródia, brincadeira, sátira, e ela fez essa brincadeira com o Whindersson. Ela publicou como fosse uma forma de notícia do G1, com a logo do G1, e fez. Só que muita gente achou que era do G1 verdadeiro e publicou. E aí o Whindersson falou, gente, pelo amor de Deus, vocês acreditam em cada coisa. Então, só para ilustrar aí com o nosso... Inclusive, essa foi uma das matérias mais acessadas no nosso site, né? E o conteúdo fabricado é aquele 100% falso, 100% utilizado para denegrir algo, ou então falar a respeito de algo que não é verdade. A apuração fact-checking. A apuração, praticamente, é esse trabalho feito desde sempre que o jornalismo é jornalismo, né? A gente que atua, seja em qual área específica, seja na área de jornalismo econômico, seja na área de jornalismo mais voltado à questão de entender as mudanças climáticas, é importante entender que vai existir sempre essas informações que vão chegar à redação, que vão chegar no seu celular, e que você precisa verificar, checar o mínimo detalhe para saber se aquela informação procede. Inclusive, é importante ter cuidado com as fontes. Tem muita gente que quer se aproximar de você para dizer que aquela informação ela é verdadeira, mas, às vezes, aquela informação, por mais que a pessoa esteja com a boa intenção, não é. Então, assim, é importante ter muito cuidado com as fontes, como também é muito importante ter esse cuidado de verificar corretamente. Então, a apuração, ela sempre existiu, ela é tradicional. O fact-check é nada mais, nada menos, como eu sempre falo, é o gênero híbrido que mescla essa apuração tradicional, essa apuração que existe desde quando o jornalismo é jornalismo, com a apuração nova, que utiliza novas ferramentas, né, novos softwares, para justamente acompanhar e entender esse cenário e até ajudar a população. Aqui são as falas da Tatiana Dourado, que é uma grande pesquisadora, que ela também sempre fala que o fact-check, ele realmente checa as declarações políticas, e o próprio Lucas Graves, que é um jornalista norte-americano, é a minha maior referência na minha pesquisa de fact-check, ele fala, né, que o fact-check ele existe para confrontar essas declarações oficiais. Porque se vocês notarem o jornalismo tradicional, por exemplo, só vou dar aqui um exemplo, tá? O jornalista hoje em dia vai num discurso e fala assim, Ciro Nogueira prometeu tal, Firmino Filho disse, né, declarou, e não checa se realmente aquela declaração é verdadeira, eles só publicam a matéria. E o fact-check é diferente, ele viu a declaração, governo disso, senador, só estou dando a ilustração de nomes, tá, aqui não tem nada a ver com questão política, tá? Até porque a gente é partidário. Então, assim, por exemplo, ou é Mano, ou é outro político aí, por exemplo, o Dória diz que vai implementar várias estradas no estado, no país, e por aí vai, e gasta não sei quanto, e aquilo ali ele declarou, e os jornalistas vão lá e dizem, ele falou e fez isso. E a gente não, o fact-check é o quê? E como ele é essa mesclagem da nova com a tradicional apuração, ele utiliza recurso para combater as declarações, ou seja, a gente não confia no que as pessoas dizem, a gente checa o que elas dizem. Se os jornalistas não checam, a gente checa, porque o fact-check é isso, ele confronta as declarações oficiais, ele realmente verifica se aquilo procede ou não, tá? Ou seja, não é chegar todo bonitinho e falar, isso é verdade, a gente, será? Então, a gente checa, tá bom? Isso é internacional, existem várias iniciativas no mundo. Esse é o nosso senhorzinho, é o Brooks Jackson, eu gosto de chamar senhorzinho porque eu acho ele muito fofo. Ele que criou o fact-checking na década de 90, inclusive o fact-checking não surgiu na internet, ele surgiu na televisão, ele trabalhava na CNN, o que ele fazia, Marta? Ele pegava as promessas, tá? E as declarações dos candidatos nos Estados Unidos, e aí ele fazia uma lista. Vamos aqui checar, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. E aí, o trabalho dele foi tão assim, todo mundo elogiou, né, porque foi criado justamente num período das eleições nos Estados Unidos, que foi em 92, que ele, em 2003, criou o factcheck.org, que é a primeira organização internacional de fact-check. Anos depois, né, em 2007, o Bill Wilder criou, né, o PolitiFact,
que também faz essa checagem de informações, inclusive ganhou um prêmio internacional de jornalismo, né? E desde então, existem várias iniciativas do mundo. Atualmente, o mundo tem 290 iniciativas de fact-checking. Isso é muito massa, muito legal, né? Então, graças a ele, inclusive, para quem não sabe, também houve no Brasil, na Folha de São Paulo, ali, em 2010, um ensaio de fact-check, que foi através do mentirômetro e o promassômetro em 2010. Inclusive, quem dirigia isso foi a Thay Nylon. Hoje existe o que? Os fatos, Fato ou Fake, que é do G1, a Lupa, que eu acho que a maioria conhece, boatos.org, que também é uma iniciativa de fact-check, na verdade, mais de debug. Vou explicar já o que é debug. Estadão verifica que é debug e fact-check, e o faças, que é mais fact-check, assim como aos fatos e a lupa e o fato fake. Existem também projetos de cross-check. O que é cross-check, Marta? É checagem colaborativa. Pode ser com veículos diferentes, como pode ser veículos internos dentro da mesma empresa. No caso do G1 são vários veículos das organizações Globo. No caso do projeto Credibilidade Comprova, são veículos diferentes que atuam no combate à desinformação. O Comprova tem 28 veículos diferentes, SBT, Band, Folha, Estadão. E o Credibilidade é um projeto internacional, tá? Mas que foi implantado no Brasil, que reúne 17 iniciativas de organizações jornalísticas, incluindo a Abrage. Então, eu já falei, né? No Piauí, a Coa é o primeiro projeto de fact-check, e o NUJOC é um projeto de extensão da Universidade Federal, que foi criado em seguida, é um projeto muito bom. Então, eu criei o projeto da Coa por causa que eu amo café, inclusive o café está aqui. Então, não sei se vocês já devem ter visto, um café para ser filtrado, né? Você usa, eu gosto de usar mesmo coador de pano, né? Então, às vezes, fica aquela borra ali. Então, esse processo meio que eu quis fazer uma menção daquilo que a gente recebe, a gente vai filtrando para ficar uma coisa legal para a população. Já falei demais, vamos chegar. Marta, para de enrolar. Tá certo. Fact-check, vocês já devem ter entendido que é um gênero híbrido, né, de verificação, que usa novas ferramentas, embora ainda utilize aquela prática tradicional de checagem. E o debug nada mais é do que checar boatos. Ou seja, não é obrigado ser de uma fonte oficial, porque o fact-check é voltado para fontes oficiais, é político, é líderes, tá? É por aí vai. É declarações, é promessas com dados, tá? Não esquecendo dados. Ou seja, ele disse que fez a estrada tal, ele disse que choveu não sei aonde, então é daí que a gente checa. E o debug é boato, gente. Boato, estão dizendo, por exemplo, que o chá tal cura Covid-19. Isso é boato, é debug, tá? Só para deixar claro. A gente tem todas as iniciativas de fact-check, elas são vistoriadas pela IFCN, que é a International Fact-Check Network, que verifica as iniciativas de fact-check no mundo, tá? Inclusive, elas não podem ter apoio partidário nem do governo do estado, nem do governo federal, de ninguém, tá? E nem da prefeitura municipal. Estamos encerrando, que eu não quero ficar sendo chata para vocês, até para tirar dúvidas também. O que é checável? No fact-check são as frases, as declarações que tragam números. Perdão. A gente faz comparações, tá? Eu posso mostrar aqui uma comparação, que eu acho que pode ter muito a ver com o que a gente está estudando. Vocês estão conseguindo ver minhas páginas, né? Eu vou só abrir aqui uma matéria do Kenyon. Só aqui abrir rapidinho para facilitar até a interação, né? Tá. Vocês estão vendo que eu estou abrindo? Eu não sei se eu estou conseguindo. É porque assim fica de aba diferente, eu não sei se tá conseguindo, né? Ok. Ok, tudo ok, obrigada. Então, eu não sei se vocês souberam desse vídeo. Eu recebi esse vídeo, gente, por incrível que pareça, esse vídeo aqui, tá? Ele teve sete. Eu vou até mostrar aqui o vídeo, que aí fica mais fácil, né? O entendimento. Esse vídeo, ele teve. Deixa eu mostrar aqui o áudio.
Certo. Vocês devem ter visto. Eita, Marcos, eu vou já tomar meu café, bora. Eu tô tomando aqui. Esse vídeo, para quem não conhece o Piauí, teve muita gente que divulgou o vídeo dizendo que era no Quênia do Piauí. Só que, na verdade, esse vídeo teve mais de 7 milhões de visualizações, 7 milhões de visualizações, e gente dizendo que era do Piauí, tá? E o vídeo, na verdade, é do Peru, eu falei Peru, perdão, do Peru, e a Marta quer dizer, então, tá desprezando nosso estado, gente, pelo amor de Deus, eu amo o Piauí, eu tenho várias fotos do Quênio lá, banho de cachoeira e tudo, o Quênio do nosso estado é lindo, eu amo o Quênio, mas, infelizmente, o vídeo não é no Piauí, o vídeo é no Peru. Então, como é que a gente fez, Marta, checagem? Eu vou aproveitar, enquanto eu vou falando e mostrando a matéria, aí eu vou dando uma explicação para ficar mais fácil, beleza? Primeira coisa, tem que olhar quem foi que divulgou o vídeo, tá? Aqui é porque tá dizendo que é 6 milhões, tá? Mas já ultrapassou 7 milhões. Depois que eu falei, porque eu também não vou distribuir fake news para vocês, né? Até porque depois vocês podem me sacanear. Então, esse vídeo ele teve mais de 7 milhões. Então, eu fui no perfil dele, do Kleber, tá? Eles são de Rondônia. Eu não conhecia Rondônia, acabei virando amiga do pessoal de lá, e já me chamaram para ir para o Peru, mas eu disse para eles primeiro que tem que vir para cá, né? Aí eu vou com eles para lá de moto. Então, ele divulgou o vídeo, então eu fui logo verificar primeiro o vídeo original, porque esse vídeo que estavam dizendo que era no Quênia, tava lá, tava lá assim, ó, no vídeo que foi dito que era do Piauí, tava escrito assim, Quênia do Rio Poti, Piauí, certo? Então, editaram o vídeo e divulgaram. Eu não sei se essa pessoa teve a intenção de divulgar o Piauí usando as imagens do Peru, mas deu certo, né? Embora deu certo, porque o Augusto, que esqueci o nome da palavra, que ele acompanha os turistas, não é turismólogo, é guia turístico, pronto, perdão. Guia turístico, ele recebeu várias pessoas que disseram que na hora que em setembro e novembro vão vir para o Piauí por causa das imagens do Quênia, porque acabou desmistificando, né? Esse é o Peru, esse é o do Piauí, tá? Para não enrolar aqui vocês. Então, a gente foi atrás do vídeo verdadeiro, tá? Foi fácil? Foi um pouco difícil achar o vídeo verdadeiro, porque a gente teve que realmente olhar no YouTube, né, fazer essa questão da classificação pelo dia, o horário. Eu não sabia quem foi que divulgou o vídeo verdadeiro, então eu tive que ir atrás para saber mais ou menos quem poderia ter divulgado aquele vídeo. Então, eu tive que olhar no YouTube pelas datas, mais ou menos, por exemplo, que dava para entender que era de 2018 para 2019. Então, eu fui atrás de pessoas que supostamente teriam viajado para o Peru, né, já que estavam confundindo ali. Então, a partir desse momento que eu fui fazendo essa classificação, eu vi um grupo, né, que é um grupo de turistas, eles inclusive têm uma empresa de turismo, que eles, de Rondônia, que viaja para o Peru frequentemente, assim como pela América Latina de moto. Tá? E levam as pessoas que estejam interessadas. Então, a partir dessa pesquisa, que foi uma pesquisa muito minuciosa, eu descobri o vídeo do Kleber, Kleber, né? E aí, depois, eu fui, como o Kleber demorava para responder, né? Eu fui ver qual era o grupo que ele fazia parte, porque estava lá, né? Ele fazia parte do grupo tal, né? Que é lá de Rondônia. Então, eu fui atrás do grupo tal. Depois que eu entrei no grupo tal do site, aí eu fui atrás, meu Deus, quem será o proprietário? Quem será o dono? Eu fui atrás das redes sociais, ninguém respondia. Aí eu vi um número, né, supostamente um dos administradores do perfil lá dessa empresa. E aí, eu liguei pro cara e falei, olha, eu sou a Marta, eu sou do Piauí, e aí eu quero primeiro o vídeo original, porque eu tinha identificado no YouTube, mas eu queria que ele me passasse, e aí eu falei, ele, nossa, Marta, pois é, eu acabei sabendo dessa história, e estão divulgando, mas na verdade não é aí no Piauí, é no Peru, mas ninguém tinha feito a matéria,
né? Então, o que eu fiz? Eu acabei entrevistando ele para ele explicar um pouquinho sobre a questão das diferenças do Quênia e do Peru para o do Piauí. E também entrevistei o Augusto, né, que é guia turístico, porque o Augusto ele é de geografia, ele é professor de geografia. Então, o Augusto ele entende dessa questão da questão do próprio meio ambiente aqui em relação à questão da natureza, né, do nosso clima, também do aspecto geográfico do Quênia e tal, essas coisas que eu não sou muito proprietária para falar. Então, ele pegou e foi me explicar. Então, por que, Marta? Porque é importante, seja jornalista ou não, a gente falar com um especialista, né? Ele é que entende, eu sou apenas uma pessoa que escreve. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer o quê? O comparativo, né? Qual é o comparativo, Marta? Ó, aqui vocês estão vendo as pessoas dizendo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês dizendo que é aqui no Piauí, vocês estão vendo a mensagem? A pessoa dizendo, olha, este lugar lindo é entre o Piauí e o Ceará. E não é, né? Então, a gente viu a declaração do Augusto, o Augusto, inclusive, desmentiu no Facebook dele, que é o Turismólogo. Quem quiser contratar o Augusto, faz o print aí, e já conhece o Ken, é bem baratinho, tá? Já tô fazendo aqui mexendo, vou até falar para ele que eu vou querer depois R$1. E aí, então, vamos para a parte que interessa, né? Para não ser longa. Então, a gente começou a fazer o comparativo. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho do cânion lá no Peru. Então, a gente foi fazer um mapeamento. Tem um Google Earth, né? O Google Earth, acho que eu falei a pronúncia correta, e tem um Google Maps, porque aí você começa a identificar a localização mesmo ali por uma imagem mais 3D ou uma imagem mais próxima para classificar a região e também falar quais são as diferenças entre um e outro, inclusive em relação ao próprio clima, porque, né, Peru e Piauí não são parecidos nesse aspecto. Então, a gente também desmistificou. E aí foi mostrando a diferença do Piauí, ó, aqui são o pessoal lá de Rondônia, que viaja de moto, né? Inclusive, dá para ver que eles jamais usariam essa roupa aqui no Piauí, a não ser que eles usariam para chegar aqui, mas depois iam querer colocar uma camiseta, porque vocês sabem que o clima daqui é quente, esse período tá nos castigando, né? Então, assim, vocês já notam até a formação rochosa. Se vocês olharem lá para trás, eu estou vendo até uma neve branca. Vocês achariam que o Piauí era assim? Então, é aquele aspecto lá que eu falei, a gente olha os mínimos detalhes. Vocês estão vendo aqui a parte branca, essa parte aqui nas montanhas, gente, jamais seria no Piauí, né? Isso aí é o Peru. Então, a gente já foi mostrando as fotos. E aí, a gente foi mostrando essas diferenças, tá? Aqui no caso do Peru. Ó, a gente já mostra a entrada também. Olha a entrada do Peru, né? Aqui, ó, tem uma estrada, olha do Piauí. Não é só mostrando aí que é importante o governo do estado estar mais atento, né? A do Peru é asfaltada, a do Piauí, a entrada vocês estão vendo, chão batido. Então, começando a ver a diferença, a do Peru é asfaltada, a entrada do cânion, e a do Piauí é terra de chão. E eu já fui lá, tem muito buraco na estrada, tá? Aqui, a gente mostra a diferença até da direita para a esquerda do Piauí para o Peru. Olha essa extensão aqui. A esquerda é do Peru, a do Piauí é essa direita, embora não dê para ver. A gente também mostrou a questão do tamanho, né? A do Piauí, se eu não me engano, é mais de 80 quilômetros, se eu não me engano. E a do Peru é muito maior, né? Então, a gente começou a falar tanto da questão da demora, da questão da estrada, do clima. Então, a gente mostrou tudo. Mesmo eu não sendo profissional da área, eu tive que entrevistar especialistas. E depois a gente publicou o vídeo. Essa matéria foi a mais acessada até hoje no nosso site, né? Inclusive, depois dela, gente de São Paulo, Rio Grande do Sul começou a seguir a Coa. Então, a Coa, em 5 meses, já está ganhando a repercussãozinha, né? Inclusive, um site nacional, que é o Boatos, que viu a nossa matéria, publicou a nossa matéria dizendo que a gente checou primeiro. Então, é muito legal isso, né? É gratificante. Quem olha assim pensa que é fácil, mas não é fácil não, e é porque é gratuito. Então, deu para ver que a comparação, ela auxilia para quem vai checar a informação. Também é importante verificar se o fato realmente houve essa verificação, se ele realmente existiu. Então, é uma pesquisa mesmo ali do Google, de olhar as áreas, de usar esses recursos geográficos, que é o Google Maps,
o Google Earth, para justamente identificar aquela região. Então, facilita muito o trabalho. E os dados históricos, né? Às vezes o dado no site, às vezes conversar com um especialista é muito importante. A gente não checa a opinião, né? Ou seja, tem muita gente que diz o que quer e a gente não vai checar porque ali é a opinião de uma pessoa. Então, isso não é importante. Tendência de futuro, também não. Houve uma situação que eu vou só falar aqui, porque já ajuda vocês a entenderem, porque a gente não checa a opinião de futuro. É uma pessoa dizer que vai ter chuva, vai chover. Vai chover, Marta, o mês de setembro vai chover. Eu vou checar isso? Vou não, né? Isso é opinião, isso aí é uma... Quem quiser acreditar, acredite. Eu não vou checar, não saber se a verificação da pessoa, a previsão dela vai acontecer. Mas teve uma ocasião aqui, só para dar um exemplo rapidinho, é que um médium, tá? Quem acredita, se quiser, eu não estou de forma alguma aqui de respeitando a religião de ninguém, muito pelo contrário, eu respeito a religião, mas esse médium do Rio de Janeiro, ele publicou, a mulher dele publicou uma informação no Facebook dizendo que lá em São Raimundo Nonato teve um acidente. Então, o que foi que aconteceu? Ele disse que uma família morreu, né, e que sobreviveu somente uma menina. Né, ela tinha caído lá no... eu não lembro o nome do lugar exato, mas tinha caído... Coloquei o nome errado aqui. Ela tinha saído 5 pessoas, e aí sobreviveu só a menina, e ela estava suja de sangue e caminhando na estrada. Ele viu... Gente, a postagem da mulher dele teve mais de 20 mil compartilhamentos. 20 mil. E se espalhou e chegou em São Raimundo Nonato. Aí, um guia turístico de lá pegou e me mandou a imagem da publicação. Ó, aqui é o perfil deles, né? Publicaram e tal. Como ele disse que aconteceu, né? Ele disse que aconteceu, então eu vou checar o que aconteceu. Se ele disse que ia acontecer, eu não vou checar, mas como ele disse que aconteceu, bora lá. Então, a gente olhou primeiro a questão do mapeamento da região. Será que é possível acontecer de um carro ficar lá e ninguém vê, e só essa criança aparecer? Então, a gente checou, mostrou mais ou menos o mapeamento da região, né, para identificar onde provavelmente teria acontecido o acidente. Falei com o cara lá, morrendo de medo dele jogar uma praga em mim, com brincadeira aqui, mas ele foi super gente boa, esse médium, né, explicou lá a fé dele, eu respeitei, embora ele tenha dito que tinha acontecido, a gente entrevistou ambientalistas, entrevistou o major da região, gente, o acidente nunca aconteceu, se essa criança aparecer, na verdade nunca apareceu, mas teve muita gente que chegou em mim e falou assim, Marta, eu ainda acredito. Inclusive o Augusto lá de Castelo, eu disse, Augusto, pois eu não acredito. Se teve um monte de prova, um monte de mapeamento, muita gente foi lá e viu que não aconteceu nada, então, não, né? Então a gente falou com o pessoal da região, embora também a gente tenha feito um mapeamento para facilitar a compreensão das pessoas. A gente também lê tudo, né? Sobre o caso, vai atrás dos arquivos para identificar. A gente também fala com assessores para até dar a versão da pessoa especialista, como eu falei, e também mostra os contrapontos. Como eu havia dito, né, a do Whindersson Nunes, né, que teve muitos acessos, aqui são algumas checagens que a gente já fez, tá, de boatos, de tudo, já são mais de 100. A gente também tem um podcast, tá crescendo aí, aqui é meu contato, quem quiser me mandar algum boato aí, né, só para não encerrar, aparecendo uma pessoa assim, eita, cadê a checagem? Bora lá. Bora para a parte prática, bora anotar aqui algumas dicas com a Martinha. É o seguinte, existem algumas ferramentas que podem facilitar o trabalho de quem quer checar uma informação. Por exemplo, tem esse TeamWay, que é para justamente fazer a busca reversa. Você pode pegar a imagem, tá? Aí você pode colocar nele aqui para fazer uma busca rápida, ou você pode, né, colocar aqui uma imagem, né, aqui é porque é tanto arquivo, né, ou você pode também pegar, colocar aqui a URL, e ele vai te mostrar as buscas mais recentes, como também as buscas mais antigas. Ou seja, daí já dá para você identificar se aquela imagem, ela realmente está fora de contexto, ela foi inventada ou não. Também é simples, também tem um Google Imagens, que você pode pegar, clicando bem aqui na câmerazinha, tá? Você bota Google Imagens, e aí você pode colocar o URL da imagem, ou você pode enviar a imagem que você tem salva no seu celular. E aí, a partir disso, ele vai fazer uma busca e vai classificar e mostrar o tamanho da imagem, quem foi, para repetir, tá bom.
pelo TeamWay ou pelo Google Imagens? Pode ser... Deu. Ou eu repito tudo novamente. Repito tudo, Gorete? Só o anterior ao Google, tá? Eu vou clicar bem aqui. Então, eu vou só explicar. O Google Imagens, ele ajuda para classificar, assim, rápido o tamanho da imagem, identificar o autor daquela imagem. Eu não indico muito ele, eu vou explicar por quê. Porque ele é muito limitado. Eu vou dar aqui uma dica melhor do que ele, tá? Esse TeamWay, ele ajuda porque ele fica classificando, só para diferenciar um pouquinho rapidinho aqui o Google, ele classifica a imagem a partir da data, tá? Eu vou só botar aqui como se fosse o Lula, tá? Eu só, não sei se ele vai pegar aqui pronto, só botei aqui o nome do Lula, né? No caso, eu não vou pegar o tamanho da imagem, porque eu tenho que botar a imagem, vou fazer uma busca, só rapidinho aqui, vou pesquisar aqui a imagem do Lula. Melhor do clima, né? Para não ficar aparecendo, botar Quênio, Piauí, botar, ver se eu acho aqui alguma coisa de Quênio com chuva, né? Meu Deus. Então, vamos ver aqui a imagem. Rapidinho. Aqui essa imagem, acho que é de alguma cachoeira, tá dizendo que é do Rio Poti e é da Cidade Verde. Estão vendo? Com chuva, Cidade Verde, tal. Então, eu vou aplicar bem aqui, copiar a imagem ou copiar o endereço da imagem. Mas aqui já tem algumas ferramentas que eu já salvei, né? Que às vezes você pode colocar, fazer busca reversa. Eu vou fazer a busca reversa aqui rapidinho, vou copiar, mas para facilitar, vou copiar a imagem e vou colocar lá no TeamWay. Eu vou copiar o endereço, Acabei foi copiando a imagem. Copiar o endereço da imagem. Vamos ver aqui se ele mostra que saiu na Cidade Verde. É porque eu já não gosto tanto dele por causa que ele é muito limitado, né? Aqui ele já não mostrou onde está a imagem. Vocês estão vendo? Mesmo eu botando o endereço, porque ele realmente é muito limitado. Então, às vezes eu boto no Bing Imagens ou no Google Imagens. Aqui no Google eu vou colocar pelo endereço. Peraí. Deixa eu só pegar bem que a imagem, porque às vezes tem que fazer isso, tem que salvar a imagem. É porque alguns desses recursos são um pouquinho limitados mesmo. Por isso que às vezes eu uso o Bing. Mas só para facilitar a compreensão, eu mostro todos. Aí que vocês vão vendo que aquele que é melhor para vocês, aquele que não é. Eu vou pesquisar bem aqui pelo Google Imagens, pegando a imagem, tá? Vocês estão vendo aqui? Download. Peguei a imagem, estou enviando o arquivo. Aí eu estou deixando ele pesquisar. Tá? Aqui ele está mostrando que é uma cachoeira, vocês estão vendo? Ele está dando o tamanho da imagem, tá? Mas ele botou em inglês, botou que é o tamanho da imagem, mas ele não identificou. Ele só disse que é uma queda d'água, ele identificou que é uma cachoeira, mas ele mostrou imagens semelhantes. Vocês estão vendo? Provavelmente essa seria uma imagem parecida com essa daí. Ele disse aqui que parece que é nos Estados Unidos e tal, não tem nada a ver com Piauí, né? Não. Então, eu estou mostrando para vocês que essas ferramentas, elas podem mais ou menos dar um norte, mas muitas vezes elas podem confundir. É por isso que a gente pode usar várias. Tem o TeamWay, que é para identificar por datas, tem o Google Imagens, mas o Bing Imagens é o que eu mais gosto. Por que o Bing Imagens, Marta? Porque ele é mais direto, né? É o que eu até mais recomendo, porque muitas vezes facilita a gente achar mais rápido, né? Deixa eu só tentar ver aqui se ele... Aqui, você bota bem aqui por esse botãozinho aqui, ó, pesquisando usando a imagem. Então, eu posso colar o URL, deixa eu ver se pela URL facilita. Eu tô achando essa imagem um pouco não nítida, mas vamos tentar, mesmo ela não sendo nítida, porque geralmente a gente recebe imagem ruim mesmo. Então, ele vai mostrar uma experiência visual sobre aquela imagem. Vai mostrar imagens semelhantes. Vocês estão vendo que foi mais rápido? Vocês perceberam que ele é o melhor? Ele já mostrou que é o Piauí. Vocês estão vendo? E é da Cidade Verde. Estão vendo? Por isso que eu falei que existem várias ferramentas. Tem o Google Imagens, que às vezes ele é um pouco mais precário, né? Eu só mostro a diferença para não depois dizer assim, aquela criatura de Deus só mostrou uma. Não, eu gosto de mostrar várias para
para mostrar assim que existem facilidades para encontrar. Só que algumas ferramentas elas não são tão boas assim. O Google Imagens é o que muita gente usa, o TuneWay também. Mas eu sempre indico mais o Bing Imagens, porque o Bing Imagens ele é mais prático. Às vezes também ele bota uma pesquisa visual, tá? Você clica na imagem e aí mostra mais ou menos, eu quero ver isso aqui, por exemplo, se for o rosto de uma pessoa, aí você pega, tá? Coloca assim, e aí ele vai mostrando as imagens semelhantes àquele pedacinho que você indicou. Vocês estão começando a ver? Então, existe, aí eles podem mais ou menos aqui, é como se ele estivesse identificando a planta daquela região, tá? Vocês estão começando a ver? Algumas que poderia ser sobre aquela região, tá? Aqui, essa ferramenta aqui é o Invent. Ele ajuda você a identificar alguns vídeos, algumas imagens, e às vezes você pode ter dúvidas sobre alguma informação, e aí você coloca a URL, e aí já facilita para saber se aquele vídeo existiu ou não, né? Como no caso desse do Peru, então ele às vezes identifica pela URL. No caso desse vídeo aqui, eu vi aqui que o rapaz já disse que o vídeo é fake, né, de um furacão que aconteceu em Miami. Não sei se dá para ver nitidamente que o vídeo é muito manipulado, né, porque dá para ver que a imagem aqui está muito estática, né, não só por causa da imagem estática, mas dá para ver que tem algo, parece que está muito perfeita a imagem de Miami, né. Então, no caso, ele já disse que o vídeo é fake, mas eu vou pegar esse vídeo, tá? E vou colocar que verifica vídeos e imagens. Ele verifica pelo Google, ele verifica pelo Yandex, Bing e TuneWay, né? Só que eu não indico o Yandex, porque ele não é daqui, ele é se eu não me engano, é do Japão. Então, é muito difícil achar uma imagem por ele. Então, vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver se ele acha vídeo. Ele só não achou porque ele acabou pegando aqui a imagem errada. Espera só um pouquinho aqui rapidinho. Vou pegar bem que a imagem do começo do vídeo, porque ele acabou pegando só. Pronto. Vou pegar agora aqui. É como se ele estivesse fazendo a fotografia. É assim mesmo. Dá trabalho, mas a gente vai tentando. Por isso que não é simples. Ele é... Aqui ele está mostrando mais ou menos onde algumas páginas publicaram esse conteúdo, né, para desmistificar, está aparecendo aqui conteúdo até de robô. Ele está mostrando que esse vídeo foi manipulado por robôs, né? Aqui ele está mais ou menos identificando alguns perfis, assim, que dá para ver que a imagem é manipulada. Por isso que o próprio proprietário do vídeo disse que o vídeo é falso. Essas são algumas dicas que eu dou para facilitar a questão de quem está procurando extensões. Isso aqui é fácil, é só você pegar no Google, que cabe aqui em extensões, acho que é mais ferramentas, extensões, e vocês colocam, tem o TuneWay, tem esse que eu falei que é o Bing Imagens, e aí já facilita você verificar uma imagem. O Google Maps, que eu gosto de falar rapidinho, é que, às vezes, assim, você tem que observar a característica de uma região. Então, você pode pegar a imagem de algo, ou então, mais ou menos, identificando ali, por exemplo, um cânion, como teve aquele caso ali do cânion, né, para identificar mais ou menos uma região. No caso aqui, eu acho que ele vai mostrar o cânion no Piauí, né, cânion no Rio Poti. Então, você já pode ir lá, acessando, você vai vendo aquela região para identificar não só a questão da extensão, né, botar o homenzinho aqui para andar, mas para ver como que é a região, que a internet aqui não está ajudando. A imagem satélite, pesquisar. Aí, aqui eu posso pesquisar nesta área alguma situação, né? Acho que cachoeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma cachoeira lá perto, não sei se vocês já viram. Esqueci o nome da cachoeira, acho que ela é mais perto ali no Buriti, né? Então, assim, às vezes a gente faz essa análise, porque a internet, meu pai, às vezes ela não contribui. Se vocês tiverem internet da Oi, já sabem, né? Então, às vezes, pesquisando a imagem da região pelo Google Maps ou pelo Google Earth, você identifica melhor como é que é a região, como é que é o clima da região, e também
a extensão geográfica e também a questão da formação rochosa. Então, existem algumas ferramentas que isso tem tudo a ver com fact-checking, tá? Os fact-checking fazem isso, eles fazem essa questão de mapeamento, eles fazem essa questão de comparação, pode parecer besteira, mas ajuda muito o nosso trabalho. São algumas dicas que eu quis dar aqui para vocês, eu não sei se vocês gostaram, eu espero que tenham gostado. É isso. Eu acho simples, mas tem gente que acha difícil, eu não acho difícil. Demora, deu para vocês verem que às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas realmente é importante, tá? Se vocês não tiverem gostado, podem me chamar de égua, tô brincando, tá? Porque às vezes tem um... Mas eu espero que vocês tenham gostado, é só para brincar. Mas espero que vocês tenham gostado de verdade, viu? Do fundo do coração, porque é um trabalho bem difícil e eu ainda estou fazendo mestrado, então não é fácil fazer esse trabalho, mas espero que tenha facilitado a vida de vocês. É bom que a gente já ajuda a população a identificar, às vezes, algumas coisas. Obrigada, mãe. Às vezes, algumas coisas, e pode parecer besteira, mas ajuda muito. Mas Marta tem mais ferramentas, tem um monte de ferramentas, né? Mas só que aí já teria que ter que ser uma aula mesmo, assim, um curso de extensão bem longo, porque é muita coisa. Isso aqui é só algumas das mais rápidas para facilitar a vida das pessoas, né? Que eu gosto de dar mesmo, né? Nem todo mundo que dá, não, viu? Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Que maravilha, Marta. Ótimo, ótimo. Boas dicas, né? Ferramentas que eu não conhecia, né? Eu acho que alguns dos colegas da comunicação deviam conhecer uma ou outra. Realmente é um processo laborioso, né? Um processo meticuloso. Olha, eu fiquei encantado com a sua busca pelos aventureiros do Canyon, né? Eles viraram foi fã da gente, e a gente também. E é legal isso, né? Porque eu vou acabar indo pro Peru. Eu já queria ir para lá. Então, quem quiser ir comigo, bora de moto, né? Falar nisso é o Rafael. O Rafael é a pessoa que mais ajuda a coar. Obrigada, viu, Rafael? Não esqueci de você, não. Vou junto, viu, Marta? Gorete, amor! Como é que você tá? Bom te ver. Olá, Marta. Olá, gente, obrigada, a Maura também, o Rafael, Jaime, Ellison, Lucia, Emanuel, obrigada, viu, tá sendo difícil conciliar o mestrado com isso, mas o meu sonho é poder fazer com que o nosso estado cresça cada vez mais e as pessoas vejam assim, poxa, tem gente que está fazendo um trabalho foda e a gente está tentando fazer isso, dá orgulho, a gente está falando com alguns pesquisadores de fora e às vezes eles falam isso, o Piauí tem isso? Tem, gente, tem sim, na Universidade Federal, aqui, a gente faz em todo lugar, o Piauí tem muita gente inteligente e bacana. Verdade. Sobre o episódio da nuvem, Márcia, quero que você mostre, Marta, desculpe. Aquela ali, ela é uma supercélula, ela foi sobreposta sobre várias cidades do mundo. E existe a imagem dela em Moscou, no Rio de Janeiro, ficou belíssima sobre o Rio de Janeiro, sobre a Baía de Guanabara. Então, a pessoa que fez aquela arte, eu não posso dizer que foi bem feito, porque eu já estou tão acostumado com imagens, vídeos, GIFs, de nuvens reais, em locais reais, que quando a gente observa uma nuvem dessa, com essa exuberância, com esse brilho, totalmente descontextualizado do resto do ambiente, a gente olha, isso aí já é uma montagem, que na verdade elas são belas mesmo, né? Nós temos alguns fotógrafos de nuvens de temporal, famosíssimos, premiados, como Michael Binsky, que tem um canal no YouTube, Ragtime, e caçadores de tornados, que elas são fantásticas, mas ali você percebe de plano que existe uma coisa monstruosa, não que elas sejam imensas, algumas dessas nuvens têm mais de uma centena de quilômetros, sistemas, mas observa nitidamente que você tem um GIF e o resto é tudo parado, né? E numa velocidade impressionante, porque um gigante desse não gira naquela velocidade, isso é muito importante a gente ver. Ele tem uma grande velocidade, mas quanto maior for o sistema, para o observador em solo, o movimento vai ser subreptício, vai ser quase que imperceptível, diferente de um tornado tocando o chão, cujo movimento ele é assustador, né? Ok? Sim. Parabéns e
está aberta a nossa live para que os colegas participem, perguntem, né? A nossa amiga aqui, excelente apresentação. Um abração. Obrigada. Quem quiser perguntar, eu posso tirar dúvida. Quem quiser saber onde é o site, eu também falo. Sei lá, quem quiser perguntar, fique à vontade. Se não tiver perguntas... Eu já estou aqui testando, viu, Marta, as ferramentas. Ah, ajuda muito. Eu acho legal porque a gente acaba ajudando as pessoas a ter uma busca rápida mesmo, né? Não ficar só dependendo ali até mesmo só do jornalismo, né? A gente sabe que a vida do jornalista, gente, é muito corrida. É muito corrida. Eu sempre falo, o trabalho do fact-check é auxiliar o jornalista, porque não tem como. É muita coisa, é muita demanda. Sabe disso, Gorete? Vocês mesmo que são jornalistas, sabem como é difícil e que, às vezes, não tem como cobrir tudo. Então, a gente meio que faz. Eu acho que o Emanuel, eu participei de uma live com o Emanuel, se eu não me engano. Não é, Emanuel? Não é de Oeiras? Olha aí, tá, né? Eu liguei aqui. Olha aí. Minha câmera. Rapaz. Recentemente a gente participou de uma live do Instituto. Pois é. Falando exatamente dessa questão, e eu queria relatar o seguinte: o curso em si ele é maravilhoso, tá? E eu gostaria de abrir esse parêntese para parabenizar você, porque você hoje tem uma preocupação dentro da questão jornalística que pouca gente tem, que é esse cuidado em estar buscando sempre lidar com a notícia de forma verdadeira, de forma fiel. E aí você trouxe para nós hoje exatamente essa questão que você tem tido esse cuidado, essa busca, esse esmero em tratando a notícia de forma correta. Então, eu gostaria de parabenizar você mais uma vez. Obrigada. Pelo excelente trabalho que você tem feito para o bom jornalismo do Brasil e do Piauí. Parabéns. Obrigada. Graças a Deus. Gente, eu me emociono porque, primeiro, eu sou bolsista, eu não ganho R$1. Toda a doação que a Coar recebeu, eu passei, foi para os outros da Coar, assim, para os meninos que já fizeram parte. É um projeto que quem escreve praticamente sou eu, quem faz as artes sou eu, quem checa sou eu, embora tenha algumas pessoas, mas trabalhar com pessoas voluntárias não é fácil. E, assim, eu agradeço os 3 que mais se dedicam, agradeço, mas, assim, não é fácil, é difícil. A minha mãe sabe disso, uma vez a minha mãe até falou: menina, porque tu inventa essas coisas? Mas é porque, assim, embora eu não tenha muito apoio para ter o projeto, as pessoas de fora apoiam mais o projeto. Um dia eu vou contar um pouquinho isso. Então, assim, não é fácil manter um projeto em que, às vezes, as pessoas acham que é uma competição, quando, na verdade, é uma motivação para o nosso Estado, é um orgulho para o nosso Estado. Então, assim, a gente tem que parabenizar quem está fazendo e não achar que é um ato, e louvar e citar, assim como eu sempre falo do projeto da Universidade Federal, que é feito ali pela professora Ana Regina, professora Juliana, sempre falo, né? A gente tem que enaltecer, e mesmo que ninguém reconheça o nosso trabalho, eu falo mesmo, porque dias sem dormir, dias às vezes sem comer. Vocês estão vendo aqui que eu não almocei, porque eu estou organizando esse evento nacional que vai ser realizado, que já chamei vários palestrantes que estão confirmados, inclusive os professores da universidade, que fazem também parte desse projeto de extensão, para participar. Então, assim, a gente enaltece mesmo quando não falam da gente. Fantástico, Marta, você dá de parabéns. Eu fico impressionada, principalmente por você estar fazendo mestrado. Mestrado já consome todo o tempo, né? E você ainda dispor do teu tempo tão pouco para fazer esse trabalho que é brilhante. Eu amei mesmo. Obrigada. Glória a Deus por isso. E também tem algumas publicações já, algumas revistas internacionais sobre fact-check. Então, bora lá, tem que dar orgulho para o Piauí. Então, eu já tenho alguns artigos publicados também. Eu só quero parabenizar a Marta pela apresentação. Eu gostei de tudo. Se eu estivesse em Teresina, ia chamá-la para a gente tomar um café, que eu também sou apaixonada por café, e ia ficar te pentelhando para saber mais.
Menina, eu tenho uma tatuagem de café, tu acredita? Eu não sou normal. Mais normal do que eu, porque eu adoro café também. Pronto. Eu gostei de tudo mesmo, gostei das ferramentas, né, de poder aplicar alguma coisa de maneira prática depois do curso, sim, né, sim. Da tua apresentação. Não sabia da existência do COA, né, e que bom que esse trabalho está sendo feito. Ele é em parceria com a professora Ana Regina, né? Não, ele é meu. É um projeto meu. Pensei que era parceria, porque eu tinha citado o nome dela no final em alguma coisa aí. Não, ela fez um projeto de extensão, eu fiz o meu, que desde 2019 eu quis criar, né? Então, eu fiz. Antes, a COA é o primeiro, na verdade, né? Embora eu sempre fale que existe o projeto da Nujoc, né? Que é um projeto excelente, eu sempre falo isso. Né? Pois, só parabenizar, gostei de tudo. Obrigada. Marta, boa tarde. Oi, boa tarde. É o Rafael? É o outro. Excelente discussão, parabéns, viu, Marta? Eu estou lhe conhecendo agora. O Edson sempre falava de você, né, nas antigas discussões, né, e você apresentou de forma rica a sua temática, o seu projeto, né? Então, é uma idealização prática e muito útil, não só para jornalistas, mas também para professores que quiser consultar alguma informação que a gente lida também sobre os fenômenos atmosféricos na cidade tal, na região tal, no estado, em outro estado. Aí os alunos vêm em sala de aula, consultam, professor, mas é isso mesmo? O que foi que ocorreu? E calma, vai explicar o fenômeno, mas e a matéria, e a fonte? Eu acho que é muito útil para a gente consultar justamente isso, tirar aquele tira-teima, né, aquele feedback real, né, daquela fonte. A fonte não é essa, o fenômeno é esse, mas a fonte não é verídica, existe outra, tá bom? Então é falso, né, fake news. Mas, acima de tudo, parabéns, tá bom? Obrigada. Uma pergunta aqui. Você já recebeu, já consultou, já lhe passaram a tarefa para saber justamente quais foram os fenômenos mais exagerados, mais absurdos sobre climas, tempo, né, meteorologia aqui no Piauí? Por exemplo, choveu granizo do tamanho de um cuscuz. Algo bem absurdo mesmo, assim, né? Detalhe, granizo não é algo tão esporádico. Possa ocorrer, já, sim, é claro que possa ocorrer no Piauí, já ocorreu. Sim. Detalhe, até meio de setembro possa ocorrer, sim, chuva de granizo. Dependendo de uma movimentação, né? O Herto pode explicar melhor, tá certo? Mas possa ocorrer. E meio de setembro, geralmente, é até comum que ocorra isso, né, pelo choque térmico. Mas você já consultou, já foi consultado para saber um absurdo, né, de informação, de notícia? Sim, já houve, se eu não me engano, foi um vídeo de uma pessoa que disse que estava nevando, né, aqui no Piauí. E aí, o pessoal leva para o lado de humor, né, mas tem gente que acredita, gente, que está acontecendo uma pandemia, né? E aí, às vezes... Agora, neve, aí também é demais. Mas é sério, parece brincadeira, mas a gente está na pandemia, parece que está rolando tanta coisa, se nevar, parece que a pessoa não está dizendo, não, parece até que é provável mesmo, né? Então, assim, tem gente que pega, não, gente, é porque parece besteira, eu sei que a gente aqui tem uma formação, né, superior, tem uma formação técnica, mas tem gente que eu me emociono, porque, por exemplo, teve um senhor que é do Rio Grande do Sul, que ele falou assim, olha, eu sou caminhoneiro, e sabia que tem muita coisa que você envia, que eu já mando para meus amigos. Gente, eu chorei no dia que ele me mandou, porque por mais que pareça, a gente olha a mensagem, vê o vídeo, e diz, não, isso é mentira, mas aquele senhor não sabe, então a gente faz a matéria para explicar, olha, isso é mentira por causa disso. Vocês estão entendendo? Ainda pode parecer besteira, mas para a gente pode parecer, mas para ele não é. Então, às vezes, ele vai falar isso depois de um tempo. Eu sempre envio mensagem, boto bom dia, boto um cafezinho, boto um sorrisinho. Acho que o Rafael já viu. Então, eu pego e mando a mensagem para o professor e mando o texto. Aí ele até fala, aí um dia ele falou assim, olha, você não sabe o impacto que você tem na minha vida.
E ele não sabe quem eu sou, ele não sabe que eu sou a Marta. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, ó, desculpa, eu acabei chorando. Aí ele começou a contar a história dele. Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz, porque, primeiro, a gente vive num negócio que as pessoas olham para mim e pensam que eu estou num pedestal. A Gorete me conhece, sabe que eu não gosto disso, eu nunca gostei, gente. Eu só me apareço mais no projeto porque os meninos da qual ainda estão aprendendo. No dia que eles aprenderem, eu deixo eles à frente, eu até brinco isso com eles. Gente, o que eu puder menos aparecer, melhor. Para mim, o importante é estar fazendo algo pelo Estado. Então, é o primeiro projeto de fact-check do Piauí. Eu me mato de estudar, embora eu sei que as organizações não reconheçam, mas eu estou fazendo a minha pesquisa. E eu vou continuar fazendo isso, desbravando, conhecendo o Peru depois e outros lugares aí. Quem quiser, venha comigo que a gente vai. Não é fácil. Obrigada pelo projeto, viu, Marta? De verdade. Obrigada, amor, obrigada. Espero que a gente cresça logo para a gente ter uma equipe maior, porque é meu sonho mesmo. E sabe fazer parte dessa equipe? Só dizer que quer fazer parte. Porque é praticamente voluntários, né? A gente, é lógico que como é que fala? Eu preparo a equipe. Então, assim, não é só, até eu brinco isso com jornalistas, não é só saber escrever, vai ter que aprender as técnicas rápido. Porque, às vezes, o fact-check é isso, Gorete. Acaba sendo demorado às vezes, mas às vezes dá para checar ali rapidinho. E eu noto que, como a maioria é estudante, tem a dificuldade ainda de absorver. Já o jornalista como eu e o Anderson, que o Anderson faz parte também, a gente já pega rápido, né? Eu mesmo faço uma checagem em 5 minutos. Aí eu até falo, gente, acabei de checar isso aqui, é tão rápido. Mas é aquela ferramenta que a gente usa, é a ferramenta que ajuda, às vezes, o jornalista que não entende. O que eu passei aqui para vocês é uma coisa, eu paguei um curso de 390 na Casper Libero, eu não vou falar o nome da professora, que ela é muito conhecida, ela é de fact-check, e ela não ensinou nem a metade do que eu falei para vocês. Eu paguei 390. Depois eu peguei e falei assim, oh meu Deus, se eu soubesse, eu tinha feito sozinha, eu mesmo tinha feito o curso. 390 é o mais caro que até hoje eu vi de fact-check. Pior que é verdade. Pelo menos eu ganhei certificado. Olha. Pelo menos eu ganhei o certificado. Pelo menos tá dizendo lá que eu sou fact-checker agora. Eu sei demais, gente. Tem o Rafael Santos, que está aqui, da Rádio Pioneira, o James, da TV Assembleia, né? Tem uns colegas que não puderam estar participando hoje, né? Mas poderão estar nos próximos encontros. Esse é um curso cuja certificação é emitida pela PREX, pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Piauí. Tanto os ministrantes como os cursistas, né, receberão após a finalizar, integralizar a carga horária e finalizar o nosso relatório. A gente tem previsão para concluir o curso em outubro, meados de outubro, né, ou seja, no olho do furacão do BR-Obró, né, e também do processo eleitoral. Os jornalistas vão estar correndo demais, né, vai ser realmente, tudo promete esse ano. E o próximo encontro será comigo, né? Vai ser uma maratona, a gente vai ter aí, são 4 sábados com o professor Werton, eita danado, né? E finalizaremos discutindo raio, chuva, o que tiver de eventos severos a gente vai comentar. E, professor, o engraçado, desculpa lhe interromper, porque como é online, né, a gente pega e esconde a câmera. Às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa e ouvindo, né, eu sei que vocês devem estar fazendo isso também. Às vezes a pessoa está de baby doll, às vezes a pessoa está não sei o quê. Teve um vídeo lá que eu vi de uma pessoa, que aí a pessoa estava, né, com a câmera desligada, aí na hora lá o professor falou, bora fulano, agora é sua vez. Aí ela pegou, meu Deus, ela teve que vestir rapidinho, né, só botou a parte de cima, ajeitou o cabelo, mas embaixo. Aí, ou seja, hoje em dia a gente não sabe como é que o outro tá embaixo, mas em cima tá vendo, né? Hoje em dia tá muito engraçado. Participei de uma live aí muito formal, mas muito formal mesmo, né? Só que eu só estava formal, como diz a história, né? Aqui até a cintura. E de repente esqueci, fui atrás de um café. E aí apareceu, né? Tá complicado, né? Acontece, a câmera. E aí a gente vai ver como o novo normal tem sido difícil, inclusive para muitas autoridades. Sim, gente, então,
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar que a Martinha está aqui com a gente, né? Ok? Qual a contribuição, professor? Rafael, da Rádio Pioneira. Gostei demais. Eu estou em casa, sem camisa, por isso não vou ligar a câmera, tá bom? Pelo menos é isso que tá sem camisa. Pior se ele tivesse estar nu, que aí é intimidade demais, Rafael. Aí já é exagero. Calçãozinho de seda. Estou em casa. Marta, parabéns, gostei demais. Eu colaboro sempre que você alguma coisa, né? Que eu acho que é fake news. Sempre envia. Gorete, o professor Berto, ele sempre envia. Qualquer boato, eu disse, rapaz, já chequei, rapaz. E eu também gosto de colaborar e vou organizar meu tempo para também colaborar com você no site, tá bom, Marta? Tá bom, bora conversar sobre isso. Não vou te pagar ainda não, viu? Não vem me falar depois que quer dinheiro, que é voluntário. Enquanto isso, depois eu vou pagar. No caso, só emprestar serviço para a comunidade, para a população, isso já é de grande relevância. Já é uma coisa. Sim, Rafael, obrigada. tá avisando para a gente ter cuidado com as falas que está gravando, viu? Tranquilo, professor. Eu só acho assim que a gente tá. Até vou aproveitar que agora a gente está aqui, o Rafael também, que a gente tem. Eu, pelo menos, eu penso na ideia de ter a COA ligada a veículos jornalísticos, porque às vezes, embora a gente não tenha essa pretensão, eu não estou pretendendo ainda ser paga, né? Por quê? Porque eu estou mais preocupada, até porque eu sou bolsista e eu não gosto de ser antiética. Eu prefiro que houvesse melhor essa questão, não do meu nome, né, como eu falo, é do Piauí. Então, a gente fala, olha, tem um projeto aqui, não que seja em forma de matéria, mas que houvesse esses espaços, né, ou seja, em rádio, TV. O Arimatea Carvalho, para quem não sabe, ele dá esse espaço para a gente, mas até me perguntaram, ei, mulher, quanto é que tu tá ganhando, meu bem, 0,800? Aí a gente vai, participa, né, ele gosta muito do projeto, aí a gente faz como? A gente pega e fala das matérias, né, que a gente checou, explica mais ou menos e fala para a população, porque não é um projeto gratuito, as pessoas não pagam, então a gente também não recebe, mas a gente não está fazendo, não é um trabalho muito grande, então, assim, se houvesse mais esse espaço, talvez uma oportunidade, acho que ajudaria, né, eu estou logo aproveitando aqui, porque eu acho, porque a Cláudia Brandão veio falar comigo, ela disse assim, menina, eu sempre achei que tu ia longe, mas tu tá indo mesmo demais, mas só que eu ainda acho que eu não cheguei, porque no dia que eu tiver igual a Lupa, né, rapidinho aqui, a Tardáglia hoje está numa organização internacional, então meu patamar é a Tardáglia. No dia que eu chegar lá e falar assim, não, eu sou piauiense, em inglês, né, I am sou do Piauí. Estou falando até errado aqui com brincadeira, eu sou do Piauí. Aí as pessoas, meu Deus, uma Piauí, meu filho. Igual uma vez eu estava num evento internacional, aí tinha uns portugueses, aí eles, o que é que tem de bom no Piauí? Primeiro eu, né? Aí depois, só com a brincadeira aqui, o meu professor falou, Marta, tu não existe. Tem CNPJ? Tem não, meu bem, ainda estou tentando aí finalizar, que aí é um processo, aí seria do próprio bolso, né? Aí não é fácil. Deixa eu só terminar a bolsa e o mestrado, que eu vou ajeitar a COA. Enquanto isso, tá só os trancos e barranco. Tá na fé. Então, mais alguma colocação? Queridas, né? Então, a gente vai finalizando, né, a nossa palestra de hoje, uma palestra muito agradável, a Marta é uma simpatia, é tão bom, né, quando a gente foi um bate-papo, bastante operacional, ela mostrou o tempo todo os sites, as páginas, as plataformas que nós devemos acessar, realmente, para mim que sou geógrafo, o Rafael também, né, e os colegas que estão na monitoria, que eu agradeço, né, a Amanda Lamara, o Ellison, o Arthur, que estavam aqui, que são estudantes de geografia, são sugestões valiosíssimas, porque nós nos deparamos também com muito fake na geografia, né? O conhecimento geográfico, principalmente na forma como hoje qualquer discussão de qualquer área adquire uma feição política, uma feição ideológica, então a gente tem que estar sempre se iniciando, principalmente nessas áreas que são mais técnicas, a hidrologia, a meteorologia, a climatologia, a geomorfologia, aparece realmente muita informação desvirtuada, né, descontextualizada. Agradeço aqui a
a contribuição da Marta, a contribuição de todos os cursistas que continuam com a gente. Não é fácil, né? A gente estava à noite, viu, Marta? Eu estava aqui tirando claro, mesmo em condição de pandemia, mas todo mundo tem o seu momento, a sua night no sábado. E a gente ficava aqui das 18 até as 10 horas. Muito bom, claro, agradabilíssimo. Mudamos para tarde, desde da live do Massone, né? Eu tinha esquecido o Massone, que falou sobre a questão do calor em Teresina, uma live muito interessante. Essas lives, elas ficam hospedadas no canal, provisoriamente, o meu canal, a gente está salvando e disponibilizando para os colegas que a gente sabe que a vida do jornalista é muito corrida. Tem colegas que estão trabalhando, tem outros que nós ainda estamos na fase pandêmica, né? Que sejam muitos cuidados, que cuidem de familiares. Mas eles assistem depois a live e podem colocar suas impressões no grupo, né, seus questionamentos, né? E o contato da Marta, ela apresentou, né, os colegas que quiserem enviar alguma notícia, alguma dúvida, né, está à disposição. Agradeço. E mais alguém gostaria de falar? Pois a gente finaliza a gravação, agradecendo mais uma vez, muito obrigado, viu, querida, queridos e queridas que estão aqui. Fiquem com Deus, a gente encerra essa etapa. E no próximo sábado, vamos falar de nuvens, né? Nuvens, vento, descarga elétrica, que será uma longa caminhada, né? De 4 sábados, falando de todos os temas que acontecem na nossa cidade, no estado do Piauí. Um abração. Abração, Marta, Gorete, Rafael. Beijo. Manu, né? Eu só vejo a Gorete nas pautas, agora estou vendo a Gorete no curso. Beijo, beijo. Sempre presente. Para todos, obrigada, professor. Obrigada, Rafael, também. Todos os outros, obrigada. E o outro, Rafael, Lucia, Manuel, Jaime e Antônio. Aprendi isso no jornalismo, a gente fala o nome das pessoas. Obrigada a todos vocês. Excelente, tá? Então a gente encerra aqui. Até mais. Gravação. Tchau, obrigada.